Amém ou não amém? Nós não poderíamos, antes de começar, deixar de agradecer a nossa irmã Salvelinda Aranha, que esteve no púlpito hoje dirigindo o culto como parte de um projeto da nossa igreja, de nesse mês de março, o mês da mulher, prestigiarmos as mulheres da nossa igreja na direção dos trabalhos do Senhor. Assim foi desde o primeiro domingo com a nossa irmã Socorro Santos. Também no domingo que passou, a nossa irmã Marta Pereira. E hoje nossa irmã Salvelinda, também muito bem representando a nossa sociedade feminina da IPA. Deus abençoe sua vida grandemente, minha irmã. Meus irmãos, prosseguindo na nossa série de sermões na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, vamos abrir desde já esse texto para o nosso prosseguimento de hoje, no segundo sermão dessa série, que se encontra, e nós vamos explorar os versos 8 e 9 da segunda carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versos de número 8 e 9. À medida em que você encontrar esse texto, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 4, versos 8 e 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, diante da Tua palavra nós estamos mais uma vez crendo na Sua total autoridade. Cremos também, Senhor, na Sua inerrância. Nós cremos também, Senhor, na suficiência e na inspiração desta palavra, a fim de que, Senhor, Tu possas, assim, se Te parecer bem, comunicar-nos a Tua verdade. Nós Te suplicamos. Sabemos, Pai, que nós somos limitados demais para compreender o que a Tua palavra nos ensina, no seu mais profundo propósito e mistério. Mas também sabemos, Pai, que é o Teu próprio Espírito que testifica com o nosso de que somos filhos Teus. E por isso nós cremos que a Tua intervenção ela será eficaz e também concreta em nossas vidas toda vez que nos encontrarmos para dedicar tempo com fidelidade para examinarmos as Escrituras. Abençoa-nos para isso. Não permita que as nossas atenções se desconcentrem para nada mais. E que possamos estar atentos, não a que eu direi, Senhor, porque sou um pecador, mas para o que Tu tens a nos ensinar, Pai, da Tua parte. Assim Te suplicamos humildemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus amados irmãos. No ano de 1947, o escritor renomado, dramaturgo e apologista cristão C.S. Lewis publicou um livro intitulado Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, uma obra satírica, irônica, que explorava ficticiamente as tentações e as estratégias do mal para desviar os cristãos da sua fé. Em uma dessas cartas do livro Cartas do Diabo a seu Aprendiz, o diabo mais experiente, chamado Screwtape, ou parafuso torto, numa tradução livre, aconselha o seu aprendiz, Wormwood, ou absinto, que era uma planta amarga e venenosa. Ele diz a ele, o diabo mais experiente diz ao mais novato, para que distraísse a mente de um cristão com pensamentos mundanos e fúteis. E essa seria a sua maior conquista. Distração do coração de um cristão com coisas mundanas e fúteis. Ele disse, abre aspas, está lá do livro do C.S. Lewis,
Mantenha sua mente ocupada com coisas insignificantes, para que ele não perceba o perigo real que corre. Essa ilustração do livro do renomado autor das Crônicas de Nárnia e de tantas outras obras, ela nos leva diretamente para o que nos ensina Paulo em Filipenses 4, versos 8 e 9. A importância de guardarmos os nossos pensamentos, a nossa mente em Cristo. Algo que o apóstolo Paulo enfatiza aqui com diversos adjetivos. Nesse texto, Paulo nos ensina como transformarmos a nossa mente e a nossa conduta para que, desde o nosso pensar, nós já estejamos glorificando o nome daquele que nos resgatou para o louvor da sua própria glória. E só assim, eu e você possamos experimentar uma paz verdadeira. No sermão anterior, na semana passada, no primeiro dessa série de 3 exposições, no capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, nós exploramos o segredo da verdadeira alegria, como está lá nos versos de 1 a 7, que nós acompanhamos na semana anterior, está lá disponível no canal da nossa igreja no YouTube. Nós vimos na semana passada que a alegria verdadeira do cristão não depende de circunstâncias, não depende do momento que você está passando, não depende dos fatores favoráveis que você esteja testemunhando neste momento, não depende disso. Nós aprendemos que a verdadeira alegria é encontrada, como vimos na semana passada, na unidade com os irmãos. É encontrada na oração confiante ao Senhor e também na paz que excede todo o entendimento. Paulo nos mostrou que mesmo em meio às cadeias, ele estando preso na ocasião em que redigiu essa carta para a igreja de Filipos, é possível ainda assim experimentarmos uma alegria profunda, sincera e duradoura quando nós nos firmamos no Mestre, em Cristo, e entregamos diante dele as nossas ansiedades e confiamos na sua paz. Contextualmente, Filipenses, capítulo 4, versos 8 e 9, é uma continuação prática deste ensino que ele começou a nos dar nos primeiros 7 versículos, quando falou sobre a alegria e também encerrando falando sobre uma paz que excede todo o entendimento. E agora, nos versos 8 e 9, Paulo continua o seu ensino muito prático, mostrando como a transformação da mente e uma conduta centrada em Cristo são essenciais para nós desvendarmos o segredo da verdadeira paz. Nesta noite, nós vamos explorar os versos 8 e 9 da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, em 2 pontos principais, e que já nos apresentam de maneira objetiva e simples como e qual é o segredo da verdadeira paz. A paz, como obtermos, como experimentarmos esta paz que excede todo entendimento, que ele nos fala no verso 7. É com um pensamento centrado em Cristo e com uma conduta centrada em Cristo. E cada um desses 2 pontos nos mostrará como a renovação da mente e a prática do Evangelho no nosso dia a dia nos transporta para uma vida de paz, uma vida de satisfação e alegria plena no Senhor Jesus. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vemos Paulo referindo a um pensamento centrado no Senhor Jesus Cristo. No verso 8 ele diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo exorta os irmãos da igreja de Filipos, os filipenses, a fixarem os seus pensamentos em 8 características que diretamente nos apontam para o caráter de Cristo. Cada uma dessas palavras no grego carrega um significado profundo e uma aplicação prática para o pensamento de um genuíno crente, de uma genuína cristã. Primeiro aspecto que ele apresenta aí, meus irmãos, é verdadeiro, aletheia, a verdade do grego.
isto é, aquilo que é genuíno, real, alinhado com a verdade divina. Aletheia não é apenas qualquer verdade, uma segurança humana e transitória. Trata-se de uma verdade robusta. Hoje nós vivemos num mundo com muita informação. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Muita informação, mas nem tanto conhecimento. E na mesma medida em que você tem muita informação, tem uma expressão hoje que é muito característica, e eu, enquanto um pastor que busco sempre me contextualizar para se tornar contemporâneo e prático o sermão, não poderia deixar de usar, que é a expressão fake news. Não é? Já tivemos oportunidade aqui também com o reverendo Elcio de vermos algumas fakes de heresias no meio evangélico. Mas não é esse o nosso objetivo. Eu quero que você entenda que o mundo em que você vive hoje é cheio de informação, mas também com mais ainda, em número mais assustador, de desinformação, de falsidades, de mentira. O cristão ele é desafiado em todos os ambientes em que ele frequenta, muitas vezes dentro de sua própria casa, ou quem sabe na palma de sua mão com um aparelho de celular, bombardeado com diversas informações e desinformações. Mas o verdadeiro crente, ele tem que ter um compromisso com a verdade, com tudo aquilo que é verdadeiro. E a palavra nos ensina que a verdade, meus irmãos, ela não é um conceito. Segundo a Bíblia, segundo o testemunho da revelação de Deus, que são as Escrituras, a verdade, ela não é um sentimento, ela não é um estado de espírito, ela não é uma conduta. A verdade é uma pessoa. Eu sou a verdade, disse Jesus. João 14, verso número 6. Como também é o caminho, como também ele é a vida. O cristão seguindo o caminho, a vida, ele é um portador da verdade, que é a palavra de Deus. E o crente não tem outro caminho para o qual se abrigar, encontrar refúgio, escudo e proteção eficaz contra as ciladas do maligno, tanta falsidade, tanta mentira, tanta desinformação que o mundo nos apresenta, que não na palavra de Deus. É na palavra do Senhor que o cristão encontra capacitação, habilidade para rejeitar a mentira e para rejeitar o engano. Pensando no que é verdadeiro. Pensar na verdade, refletir, meditar, ruminar. Ter a nossa mente invadida pela verdade da palavra do Senhor, nos blinda das confusões, ao mesmo tempo em que também nos mantém firmes na fé. A verdade é algo que tem sumido tristemente da boca de muitos dos nossos irmãos e irmãs nos dias atuais. Crentes que não se sentem nem um pouco constrangidos de inventarem mentiras estapafúrdias sem nenhuma necessidade. Veja, não que haja algo que nos justifique mentir, mas é assustador observarmos o tipo de condição em que se colocam muitos dos nossos irmãos e irmãs ao serem confrontados a dizer a verdade. Eu dizia a um casal, pouco tempo atrás, em aconselhamento, que a verdade, por mais que seja dura, ela precisa ser dita, porque ela é libertadora. É o que Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 8. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso não é uma bandeira política. Eu acabei de dizer que a verdade não é um conceito, é uma pessoa. É por isso que nesse mesmo texto o Senhor Jesus nos esclarece: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qualquer outra liberdade conquistada a título de pretexto de homens, de projetos mundanos, de objetivos seculares, não vai nos trazer a quebra das cadeias, das correntes que nos prendem aos ditames do presente século. Mas é somente Cristo que tem poder
para nos arrebentar do estado de escravidão em que nós nos encontrávamos. E é por isso, queridos, que nós não temos opção outra para nos blindarmos e termos um pensamento protegido, centrado em Cristo, que não olhando para quem Ele é. E Ele é a verdade. Tudo o que é verdadeiro, nós precisamos cada vez mais nos esforçarmos para sermos mais genuínos, confiáveis, reais, alinhados com a palavra de Deus. O verdadeiro crente, ele também tem um compromisso leal com a verdade do Senhor. Segundo termo que o apóstolo Paulo usa aqui, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, seminar, digno de honra, de reverência, algo que inspira respeito. Foi-se o tempo em que, ao selecionarem currículos, os empresários, donos de empresas ou diretores de repartições públicas privilegiavam a contratação de cristãos, sobretudo protestantes, evangélicos. Hoje, por mais que as estatísticas dos censos do IBGE nos digam uma coisa, na realidade, ao observarmos o mundo ao nosso redor, especificamente a igreja, nós notamos que o aumento drástico da parcela de brasileiros que dizem-se cristãos e evangélicos não tem feito muita diferença na sociedade. A criminalidade continua aumentando assustadoramente. A imoralidade está presente de uma maneira arrebatadora nas redes sociais, nas escolas, nas famílias, na mesa do jantar. A mentira, como acabamos de dizer, desinformação. Respeito também tem se perdido. O cristão, por muito tempo, no nosso país especificamente, portou-se com um testemunho tal que o alçava a uma certa respeitabilidade. Era naturalmente privilegiado em processos seletivos de vagas de emprego, dentre outras situações. Hoje não podemos dizer a quem seja genuinamente cristão e que ao contratar alguém prefere até que não seja um cristão, por N motivos. Nossos pensamentos, como diz aqui Paulo, devem ser respeitáveis, elevados, focados no que é nobre, no que é digno. Isso nos ajuda, meus irmãos, a vivermos com integridade, inspirarmos outros também a glorificarem a Deus. O crente, naturalmente, ele precisa andar com um pensamento inteligente, um pensamento respeitável. Ele nunca pensa com má fé, ele sempre tem um pensamento positivo, bom a respeito das coisas, respeitável. Dá-se ele o seu próprio respeito, como também respeita em máxima consideração tudo ao seu redor, entendendo seu papel nesse mundo como um representante de Cristo na terra. Se nós vamos para além disso, meus irmãos, jogamos na lata do lixo o êxito que Ele espera que nós tenhamos, não para converter os corações, mas para transmitirmos ao mundo o sabor do sal e o esclarecimento da luz que Ele nos lega com o seu chamado. Ele diz também justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, dikaiá no grego, em conformidade com a justiça de Deus, é aquilo que é reto, aquilo que é íntegro. Sabe, qual é a sua justiça? Quantas vezes você pode ver um noticiário de jornal e tirar diversas considerações precipitadas? Eu quero dizer para você nessa noite que o teu coração naturalmente é injusto. Naturalmente é injusto, é inclinado para o mal, é a nossa natureza. Esse é o precedente, a consequência da queda. Há pouco tempo atrás, um esposo de uma cantora meio cristão, muito conhecida, de repente você tenha visto essa notícia, ele foi acusado de ter se envolvido num escândalo de abusos sexuais. E essa cantora passou a ser totalmente cancelada na internet.
Então, ela tomou uma decisão debaixo de muita oração, certamente muito abalada, e manteve seu casamento e sumiu das apresentações, dos shows que fazia, do Brasil e fora dele, enquanto seu esposo cuidava de se defender. E hoje, durante a tarde, vindo aqui para a reunião de discipulado com os irmãos que estão inscritos na nossa classe para a recepção à membresia desta igreja, eu vi uma publicação dessa cantora informando que na data da última sexta-feira foi publicada uma sentença da corte norte-americana, lá no estado onde eles moram, absolvendo o seu esposo, considerando que não foi comprovada a prática a que ele foi acusado. E muitas vezes, meus irmãos, a gente tem uma precipitação em termos certas compreensões a respeito de algumas situações. E é verdade que, como bom conhecedor do direito, eu tenho que dizer a você que isso não o inocenta, mas nos ensina muito sobre o nosso julgamento a respeito de certas coisas. Quando você vê no noticiário com aquela espetacularização do crime, num noticiário que você já sabe, já de certo canal que passa todo dia de tarde, que se você não tomar muito cuidado vai escorrer sangue da sua televisão, e você vai tomar muitos juízos precipitados sobre um conflito familiar, sobre um cidadão que foi preso por ter furtado alguma coisa, ou pelo menos é isso que estão imputando a ele, não dando ao tempo o seu devido papel e nos recolhendo a nossa paciência de esperar, tanto por Deus quanto também, principalmente, do Senhor, mas também nas autoridades que foram instituídas por Ele para cuidarem de cada caso. A justiça, queridos, que Jesus nos apresenta como uma bem-aventurança. Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão saciados. E eu me pergunto, que tipo de justiça você tem buscado? Ou eu? Que tipo de justiça nós temos ansiado? Temos tido sede? E olha, com raríssimas exceções, é muito possível que na grande maioria das vezes a sua sede de justiça na realidade não seja bem assim, seja desejo de vingança, seja uma manifestação exterior de um ódio que você tem acumulado no seu coração e que não é nada cristão. Ontem conversávamos com os nossos jovens na programação que eles intitularam Perguntar Não Ofende. E olha, não ofende mesmo, porque nós começamos 5 horas, terminou 9h30 da noite. Tinha bastante pergunta e só polêmica. E eles, sabe, querem aproveitar o pastor, né? E perguntaram sobre legítima defesa, várias coisas. E eu preciso contar a vocês que eu tenho um colega, um irmão em Cristo, que cresceu junto comigo, contemporâneo nosso de mocidade, de trabalhos na igreja, e que certa vez me disse uma coisa, em um dos retiros que participamos juntos no passado, muito nos entristeceu. Ele dizia que saía da sua faculdade, na UFPA, e viu um rapaz sendo agredido por populares, supostamente por ter furtado uma carteira de um estudante. E ele me disse que imediatamente ele parou seu carro, eu estava esperando a história heróica. Ele disse, eu parei meu carro, e quando eu vi aquele grupo, eu logo afastei assim, pera lá, deixa eu dar meu chute também. E deu. E saiu e foi para sua casa como se nada tivesse acontecido. Que tipo de justiça nós temos buscado? Justiça, meus irmãos, para o cristão, precisa ter como referencial aquele que é justo, aquele que é reto, aquele que é totalmente íntegro. Isto é, o Senhor. Em conformidade com a justiça de Deus, aquilo que é justo. Nosso pensamento precisa estar na justiça divina, não na humana. A justiça humana comete falhas, comete erros. Aprisiona inocentes, como também deixam soltos aqueles que cometeram crimes graves. Essa é a justiça humana.
representada, veja só, curiosamente, por uma deusa do panteão grego chamada Ártemis, vendada com uma espada. A chance disso dar errado é 100%. Mas olhe, eu não quero desacreditar a justiça para você. Eu quero te provocar a pensar que frequentemente os nossos pensamentos sobre o que é justo, sobre o que é certo, são influenciados pela nossa natureza de pecado, de ira, de falta de condescendência, de misericórdia. Ao fazermos um julgamento de um ladrão que está na cruz ao lado do nosso Salvador, sendo ali corretamente punido pelos seus crimes, diferentemente de Cristo. E ao reconhecer ele, que ele era o Messias, ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas para muitos, isso é injusto. Para muitos, há muita injustiça em diversas coisas. É porque o nosso padrão de justiça, muitas vezes, não tem sido centrado em Cristo. Como Paulo nos orienta aqui, o nosso pensamento precisa estar focado em Cristo, isto é, em tudo que é justo, na sua justiça. Pensar no que é justo nos leva a agir com maior senso de equidade, de compaixão para o outro, refletindo assim o caráter de Deus nas nossas decisões, como também nos nossos relacionamentos. Ele diz ainda, tudo que é puro, agna, no agnos, pureza, significa o que é moralmente limpo, sem nenhuma mancha, sem corrupção. Tem se mostrado cada vez mais, meus irmãos, uma marca menos encontrada na nossa juventude, na nossa igreja, e mesmo até entre aqueles de maior idade, já de avançada idade. O que temos visto hoje de escândalos envolvendo pastores, envolvendo líderes, envolvendo membros das nossas igrejas, pessoas que se alçavam a serem representantes de Cristo na terra, envergonhando em degraus baixíssimos, por pura, usando da analogia contrária, né? Por pura impureza, por total imoralidade, afastamento, falta de santidade. As pessoas oram pedindo carro, ora pedindo dinheiro, ora pedindo uma vaga de emprego, ora pedindo para passar depressão, ora pedindo para passar as lutas que está enfrentando, ora agradecendo, quando lembra. Mas pouco se tem orado por santidade, pureza. Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Verão a Deus. Verão a Deus. Eu quero ver a Deus. Já disseram muitos. Mas o coração não está em condições de possuir esse genuíno desejo. Uma mente pura, um coração puro, nos guarda do mal da impureza. E nós não falamos apenas sexualmente. O mal da impureza moral, o mal da impureza ética, o mal da impureza eclesiástica, o mal da impureza cultica, da idolatria, do falso culto. Um coração puro nos guarda disso, nos capacita para vivermos com os nossos passos rumando para a santidade, o caráter de quem Cristo é, honrando a Deus com os nossos pensamentos e ações. O que Paulo está dizendo aqui, você nunca vai ter paz completa, verdadeira, duradoura, eterna, paz que excede o entendimento, se o nosso coração não for limpo, se você não possuir desejo pela purificação do teu coração, dos teus olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo, disse o Senhor Jesus. O que nós estamos iluminando, meus irmãos? O que você tem iluminado por aí? O que você tem iluminado no seu histórico de visualizações no YouTube, no Instagram? Que tipo de páginas você tem visitado?
Que tipo de conversas vocês têm estabelecido com as pessoas? Que tipo de postura você tem tido no seu ambiente de trabalho? Aonde estão os nossos olhos? O que eles estão iluminando? Ao invés de sermos lâmpadas, faróis para o mundo, muitos de nós têm, na verdade, enegrecido ainda mais seus ambientes, sendo mesmo não até confundidos com ímpios, e o pior, sendo colocados abaixo deles. Quantas vezes nós temos visto pessoas que se dizem cristãs e que no seu local de trabalho são muito menos elogiadas do que um ímpio, uma pessoa que rejeita Deus deliberadamente e é mais boa, mais honesta e muitas vezes mais pura do que muitos crentes. Tudo que é amável, agradável, digno de amor, de afeição, pensar no que é amável, cultiva-nos relacionamentos saudáveis, cultiva-nos pensarmos no amor de Cristo e com isso desejosos de demonstrarmos o seu amor por nós a outras pessoas. Tem gente que tem tanto espaço para tanta coisa ruim na sua vida, ira, discórdia, maledicência, vaidade, orgulho, soberba, que não tem espaço para amar as pessoas. Senta numa mesa de jantar com a família por obrigação. Convive com os seus filhos por pura obrigação. Vem para a igreja por obrigação. Não encontra amabilidade na vida. O crente não é assim. O crente, ele encontra amor nas coisas. Ele se encontra disposto a amar. Ele se encontra disposto a ser um canal do amor de Deus, aonde quer que ele se encontre. Tudo que é de boa fama, aquilo que é bem falado, que edifica, que inspira. Nossos pensamentos devem ser construtivos, focados no que edifica a nossa alma, que edifica-nos o espírito, que promove o bem-estar dos outros em vez de fofocas, críticas destrutivas, coisas alheias ao que deve se esperar da boca de um verdadeiro crente no Senhor. Tudo que é de boa fama deve estar dentro dos nossos lábios. Coisas boas, respeitáveis, coisas construtivas, tudo que é virtuoso. Ele fala, arete é o vocábulo grego que significa excelência moral, bondade que reflete o caráter de Deus. Pensarmos, meus irmãos, no que tem virtude, no que é virtuoso, nos motiva a buscarmos excelência naquilo que nós fazemos, glorificando a Deus com as nossas vidas. Eu vejo, infelizmente, muitos crentes se contentando com tão pouco. Gente com habilidade, gente que pode crescer, que pode brilhar a luz de Cristo, sendo um excelente profissional, sendo um grande artista, sendo um grande escritor, sendo um excelente músico, sendo um excelente advogado, sendo um grande professor, sendo um grande profissional de serviços gerais, sendo um limpador com excelência. Pessoas que marcam na história o agir de Cristo, na excelência daquilo que fazem, com virtude, sendo elogiado. Isso é próprio do crente. Mas tem tanta gente que parece que tem um pacto com a mediocridade. Não, só isso aqui tá bom. Seu turno no serviço público é de tal hora, deu um horário, já estou já com ponto aberto, já só para esperando o último segundo para fui. Não se doa, não faz com esmero as coisas e marca negativamente assim também a fama do evangelho. E por fim ele diz, tudo que é louvável,
se há algum louvor, ou seja, se é digno de elogio, de admiração, nossos pensamentos devem ser direcionados ao que glorifica a Deus. Louvor nunca, veja só, o louvor nunca deve ser prestado a homens. Louvor somente a Deus. É um dos lemas da Reforma Protestante: soli Deo glória, somente a Deus seja dada a glória. Nossos pensamentos devem existir para louvá-lo, por isso centrados em Cristo, glorificando a Ele, o enviado de Deus Pai, reconhecendo a sua terna bondade e a sua majestade em tudo e em todas as coisas. Para ter a verdadeira paz, meus irmãos, Paulo é categórico em nos afirmar o caminho, os passos em que nós devemos pisar, termos um pensamento no que é verdadeiro, no que é digno de respeito, no que é justo segundo a pauta de justiça do nosso Deus, tudo que é puro, isto é, santo, tudo que é amável, de boa fama, isto é, que edifica, que inspira, virtuoso, com excelência e também louvável, digno de elogio e de admiração ao nosso Deus. Isso deve ocupar a nossa mente. Mas olha, essas características parecem muitas vezes inalcançáveis por nós. Mas olha, essas características não são apenas ideais abstratos. Elas descrevem quem Jesus é. Ele é a verdade. Em sua autoridade divina, ele é respeitável. Ele é justo no seu julgamento, puro na sua santidade, amável na sua compaixão, de boa fama em todo o seu testemunho, virtuoso em sua perfeição e louvável na sua glória. Quando você centra os seus pensamentos nele, que é verdadeiro, que é respeitável, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, que é virtuoso e louvável, a sua mente vai ser naturalmente transformada. E aí, nós podemos experimentar a paz que só Ele pode te dar. Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos da história da igreja, lutou por muitos anos, se você não sabia, sabe agora, com uma mente dividida entre os prazeres do mundo e a busca pela verdade. Na sua obra Confissões, um clássico, ele escreve, abre aspas, nosso coração está inquieto, até que descanse em ti, ó Deus. O pensamento que Paulo nos orienta para instrumentalizar, para possibilitar o alcance dessa verdadeira paz, está justamente em voltarmos as nossas atenções, diuturnamente, de manhã, de tarde, de noite, em Cristo. Se os nossos pensamentos estão nele, pode ter certeza que ele vai estar focado no que é justo, no que é respeitável, no que é verdadeiro, no que é louvável, no que é de boa fama, virtuoso, amável. Porque é quem ele é. A sua transformação, no caso de Agostinho, começou quando ele direciona a sua mente para a verdade de Cristo, abandonando os pensamentos que o afastavam de Deus. Lá em Romanos 12, verso 2, o apóstolo Paulo, paralelamente, nos diz, não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja como é importante. É fundamental, eu falava isso aos irmãos que estão conosco na classe de discipulado e começamos hoje uma jornada de desafios. E dizia a eles, a primeira coisa que nós precisamos observar como transformação não é o lado de fora, é o lado de dentro. É a mente. Porque aí todo o mais, consequentemente, vai mudar. Em Tiago 1, verso 17, nos é dito que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.
Portanto, esses pensamentos bons, respeitáveis, nobres, justos, dignos de louvor, virtuosos, amáveis, são o próprio Cristo, nosso Senhor e Salvador. Para de pensar em coisas espúrias. Tira o teu pensamento de coisas que não te levam a lugar nenhum, que só te trazem inquietação, ansiedade, te deprimem, te enclausuram dentro de uma perspectiva de vida que não há sentido nenhum. Pois, meu irmão, eu digo para você nessa noite, em nome de Jesus, só é possível você ser feliz, satisfeito, desfrutar da vida, com tudo de bom que ela tem para nos oferecer em Deus, com a nossa mente cativa de Cristo. Em qualquer outro caminho, como disse Agostinho nas Confissões, sua obra clássica, você vai estar inquieto, perdido, confuso, caminhando para o mar das incertezas. João Calvino disse que a mente renovada é aquela que busca a verdade de Deus e rejeita as ilusões do mundo. Em segundo lugar, meus irmãos, o segundo segredo dado aqui por Paulo para termos a verdadeira paz, essa paz que excede todo entendimento, além de um pensamento, é uma conduta centrada em Cristo. E o verso 9 nos diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso... O quê? Vamos ler todos juntos? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Está o caminho. Está dito o segredo, que não é um segredo, é uma revelação. Muito simples, objetiva. Paulo conclui exortando aos filipenses a imitarem o seu exemplo. Ele menciona aqui 4 verbos: aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes. Esses verbos, cada um deles demonstra que a transformação da mente não é apenas teórica, mas ela é profundamente prática. É fácil você sair daqui de um domingo com o teu coração cheio da palavra e ali fora te confrontar e você se entristecer novamente. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos nos guiado por um consumismo teológico. Muita leitura, e isso é ótimo. Muito conteúdo consumido, isso é excelente, é recomendável. Mas se você não tem um desafio prático diário de aplicar o que você tem aprendido, eu sinto te dizer que as suas horas despendidas para a leitura de teologia, de clássicos cristãos, não valeu nada. Nós precisamos entender que o nosso chamado é para sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. A transformação da mente, a metanoia, a renovação do nosso ser não é apenas teórica, é prática, é baseada no ensino e também no exemplo de vida. Uma conduta centrada em Cristo, meus amados irmãos, é um resultado natural de uma mente transformada. Paulo não apenas, veja só, ensinou aqueles irmãos filipenses. Ele esteve lá com eles, ele testemunhou o início daquela igreja, contribuindo com a sua própria vida para esse propósito. E agora pastoreia aqueles irmãos, mesmo preso e encarcerado em Roma, convidando aqueles irmãos a seguirem o seu exemplo, prometendo a eles que o Deus da paz estaria com eles dessa forma. A prática do evangelho no dia a dia, nas nossas relações, nos nossos trabalhos, nas nossas decisões, é a chave para você experimentar uma verdadeira paz, e isso requer disciplina, dependência do Santo Espírito de Deus e um compromisso em você ser um imitador de Cristo. Quantas vezes, meus irmãos, nós encontramos famílias tendentes à ruína, ao descontrole, à dificuldade,
ou mesmo profissionais que não se aprumam na sua caminhada de vida, cidadãos que estão o tempo todo infelizes com sua nação, nunca encontram um motivo para acordarem de manhã, ter um propósito, ter uma realidade na sua vida, porque têm voltado-se apenas para a leitura, para um conhecimento vão e nada para a prática, exercitando-se, desafiando-se todos os dias a viver a Cristo, a morrer para o pecado, a abandonar a nossa velha criatura. Um pensamento centrado em Cristo é muito importante, mas ele também não vai fazer efeito nenhum na nossa vida se nós não tivermos também uma conduta centrada em Jesus. Francisco de Assis, conhecido bastante por todos os cristãos, pela sua vida de simplicidade, de devoção a Cristo, de abnegação, ele disse certa vez, abre aspas, pregue o evangelho em todo o tempo. Vou repetir, abre aspas, pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Fecha aspas. O que a tua conduta tem pregado para as pessoas ao teu redor? O que as tuas palavras, tuas reações, teus comportamentos, o que os teus projetos, as tuas conversas têm pregado para as pessoas ao teu redor? A vida de Francisco de Assis, indubitavelmente, foi um exemplo vivo e muito marcante de como uma mente e uma conduta transformadas pelo Evangelho podem influenciar gerações. É o que Paulo nos convida em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E em 1 João capítulo 2, verso 6, o apóstolo amado diz, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Martinho Lutero, para encerrar esse ponto, ele disse em uma de suas obras, o exemplo de um cristão é a pregação mais poderosa que existe. E com isso eu não estou dizendo a você que você deve se contentar com uma pregação involuntária que é percebida pelas tuas atitudes. Isso é fundamental. O que eu estou dizendo a você, o que Martinho Lutero disse, o que também Francisco de Assis disse, o que Paulo está nos dizendo aqui na carta aos Filipenses, é que você tem que pregar. Você tem que falar para as pessoas sobre o amor de Cristo, sobre o que Ele fez com a tua vida. Mas essa pregação precisa encontrar respaldo e credibilidade em quem você é, na tua conduta. Isto significa, meus irmãos, que não somente o nosso pensar, como também o nosso agir deve nos mover a tudo que é verdadeiro, a tudo que é nobre, respeitável, puro, justo, virtuoso, tudo que é excelente, tudo que tem boa fama, tudo que é amável. Esse deve ser um retrato das nossas interações, do nosso compromisso de vida ao lado do nosso Senhor. Martyn Lloyd-Jones, ele nos diz algo muito profundo a esse respeito. Vamos ler todos juntos essa frase? A ansiedade é resultado de olhar para nós mesmos. A paz é fruto de olhar para Cristo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, disse o Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 6, capítulo 5, versos de 11 em diante. Sobre o que vocês haverão de comer, de beber, de vestir. No livro de Salmos, capítulo 127, nós vemos o salmista registrar que inútil nos será levantar bem cedo e granjear o pão que penosamente nós preparamos aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Quer ter verdadeira paz na tua vida?
Paulo nos ensina o caminho. E não é muito difícil, mas requer de nós disciplina, iniciativa e compromisso diário com o Senhor. Filipenses 4, de 8 a 9, nos ensina que a verdadeira paz, ela é encontrada quando centramos os nossos pensamentos, mas também a conduta no Senhor Jesus Cristo. Passe a pensar mais em Cristo. Pense no que é bom, medite nas suas características. Acorde de manhã com o coração devotado a pensar nele, na sua verdade, no seu respeito, na sua justiça, na sua pureza, no seu amor, na sua boa fama, na sua virtude e no seu louvor. Viva como Cristo, não apenas pense como Ele. Pratique o que você tem aprendido todos os domingos. Leve isso para a tua mesa de jantar. Leva isso para a tua mesa de almoço. Reflita no que dominicalmente você tem sido desafiado a fazer. O que você está fazendo aqui? Use o que o Espírito tem levado deste púlpito para a tua vida como uma ferramenta de crescimento na fé. Não com nenhum outro alvo que não seja a exaltação do Senhor pela tua própria vida. Pratique o que você aprendeu. Imite o exemplo de cristãos do passado. Não precisa ir muito longe, não precisa olhar para Paulo. Olhe para ele. Mas não precisa olhar só para ele. Olhe para valorosos irmãos que estão ao seu lado, caminhando e servindo ao Senhor Jesus. Gente com falha, gente que chora, gente que cai, gente que levanta. Mas gente crente. Gente que tem algo para acrescentar na tua vida. Abra os seus olhos e olha ao teu redor. Gente de oração. Gente de fé. Gente paciente. Gente com iniciativa. Gente com alegria. Gente sóbria. Gente tranquila. Gente disponível. Gente com sabedoria. Imite-os. Imite-os na medida em que eles também têm imitado a Cristo. E finalmente, experimente a paz do Senhor. Para de se preocupar. Experimente dele. Ele é a nossa paz. Diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Confie que ele estará com você quando a sua mente, quando a sua conduta estão também alinhadas com a dele. Focadas e centradas em quem ele é. E aí, meu irmão? Como diz um pastor do nosso presbitério, aí é só felicidade. Se nós tivermos as nossas mentes centradas em quem ele é, pode ter certeza, vão vir ondas tortuosas para te derrubar. As dificuldades, elas vão se multiplicar. Ué, pastor, mas você não está dizendo que se estivermos com a nossa mente, o nosso pensamento alinhado em Cristo, com a nossa conduta centrada em quem Ele é, no Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter a verdadeira paz? Sim. Mas o que nós vimos na semana passada? A paz, ela não é ausência de tribulações. A paz é sabermos quem está no barco conosco quando a tempestade arriar. Em 1956, 5 missionários, incluindo um que você deve conhecer, chamado Jim Elliot, foram mortos por indígenas no Equador, quando tentavam compartilhar ali do Evangelho. Jim Elliot, que havia escrito em seu diário, abre aspas, não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Ele e seus companheiros foram atacados com lanças enquanto tentavam alcançar a tribo Huarani. Muitos anos depois, as viúvas desses missionários e filhos deles voltaram àquela mesma tribo e com corações cheios de perdão, cheios de amor, levaram muitos daquela comunidade à fé em Cristo Jesus. Mas isso não seria possível, meus irmãos, se a sua mente
se os seus corações não estivessem transformados, se essas famílias não tivessem um pensamento no que é nobre, no que é verdadeiro, no que é amável, no que é virtuoso, no que é excelente. Eles escolheram perdoar, porque é o que Cristo faria. Eles escolheram amá-los, os assassinos dos seus esposos, dos seus pais, porque era o que Cristo faria. Veja o seu próprio exemplo. Qual é a dignidade que nós temos para dizer ao Senhor o que Ele deve fazer? Também nós já matamos nos nossos pensamentos a muitos irmãos, pessoas que nos desafiam a paciência todos os dias, e nem por isso, Senhor, aparta de nós a sua graça. Ai de nós, se não fosse a graça do Senhor. É por isso que nas suas obras, sua esposa Elizabeth Elliot, um futuro tocador da igreja. É por isso que nas suas obras, Elizabeth Elliot, a viúva de Jim Elliot, ela intitula a maioria de suas obras para falar sobre o perdão. Muito interessante. Que possamos, meus irmãos, renovar a nossa mente, renovar a nossa conduta e assim seguirmos o exemplo de Cristo. Porque, meu irmão, sai dessa noite com esse pensamento. Não tem outra forma de nós termos verdadeira paz, de nós termos a verdadeira paz que excede todo o entendimento. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos louvar